Mas a gente estava falando dessa questão, voltando, né, a falar do ocorrido aí, né, do que vai ser. E é interessante que até, Márcia, você trouxe essa questão, né, não é agora que a gente vai ver o resultado dessa tragédia toda. Não. É daqui a um tempo. Perfeito. Mas e daqui a um tempo? Pois é. O que se faz? Como tratar alguém assim que perdeu tudo? Onde que a gente pega de base? Sabe assim, que eu penso assim, quando as pessoas vêm pra gente em atendimento, né, pelo menos a pessoa tem uma base, né? Sim. Mas e ali quando se perde tudo? Que você fala, gente, né? Você não sabe nem por onde começar, né? Assim, porque o básico foi retirado. Né? O que se faz numa situação dessa? O que fazer? Pode falar. Acho que em primeiro lugar... complemento. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que uma das saídas são as políticas públicas. Sim. Porque o que acontece, inclusive, existe uma orientação muito específica para nós, psicólogos, né, que desejamos ir ao Rio Grande do Sul, enfim, prestar esse trabalho como voluntário. Mas que eles falou, calma, né? Assim, calma com dor que eu santa de barro, sim, sabe esse rolê? Então. Uma dessas orientações é que a gente conheça minimamente, por exemplo, os equipamentos daquela cidade, sim, em termos de atendimento às pessoas. Então, eu preciso saber, essa cidade tem um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, um equipamento da saúde mental, porque pode ser que eu tenha pessoas que precisem de uma intervenção psiquiátrica. Em contrapartida, eu tenho outras que não vão nem precisar de acompanhamento psicológico e muito menos de intervenção psiquiátrica. É que a gente tende a pensar que todo mundo que passou pela tragédia vai estar no mesmo nível psíquico de destruição. E não vai. Não vai. Cada um teve um tipo de reação ali, de resgate. Exato, de recursos, inclusive, internos, para lidar com essa experiência. Né? Então, assim, é todo mundo que vai cair doente e que vai precisar de 1 milhão de psicólogos e psiquiatras? Não. Né? Então, assim, eu preciso saber quais são os equipamentos daquela cidade, o que aquela cidade oferta para a população, o que sobrou. Eu consigo outras coisas na cidade vizinha, o que eu consigo, o que eu preciso. Essa é a primeira coisa. Para eu não chegar lá, né, entrei de gaiato no navio, saca? Não sei onde é que eu tô, não sei que orientações eu posso dar para essa pessoa, e essa pessoa que já tá no estado fragilizado vai ficar ainda mais desesperado. Sim, mas sei que preciso tirar uma selfie aqui para mostrar que eu tô aqui. Né? Então, a minha função ali, já que é prestar suporte, prestar acolhimento e prestar socorros, eu preciso estar preparado minimamente para isso. Né? E eu preciso também estar minimamente preparado, não só em termos profissionais, como em termos psíquicos meus. Porque pode ser que eu não dê conta dessa demanda. Né? Eu sempre eu falava quando eu dava aula, e falava também, falo até hoje, os psicólogos, por exemplo, eu não tenho formação em desastres. Então, eu não iria para o Rio Grande do Sul. Eu vou encontrar outras formas de colaborar. Por exemplo, fazendo um bate-papo aqui, né, com coisas que eu estudei, embora eu não tenha essa formação. Mas, assim, as pessoas acham que psicólogo atende tudo e todo mundo. E não atende tudo e todo mundo. Né? Você atender, por exemplo, uma criança, né, que está num estado traumático, né, enfim, é completamente diferente de você atender um adulto, é completamente diferente de você atender um idoso. Sim. Né? Isso no campo clínico básico. Então, a gente precisa ter formações diferentes para dialogar com as pessoas. Né? E aí, assim, pode ser que eu não dê conta pessoalmente dessa demanda. Pode ser que eu não queira e tá tudo bem. Eu não preciso ir para lá só para postar foto no meu Instagram. Eu posso fazer outra coisa. Eu consigo fazer uma doação para aquele lugar, de alguém que eu esteja acompanhando, verificando de fato que essa pessoa tem produzido um tipo de trabalho lá de resgate, de socorros. Eu vou fazer isso, né? E eu digo as políticas públicas porque, num segundo momento, a gente vai precisar saber, né, em termos de planejamento daquele local, daquela cidade, daquele território, para onde que aquelas pessoas vão? Então, porque neste momento essas pessoas estão em abrigos, porque é o que é possível e é o que é necessário para agora. Exatamente. Mas para futuramente, o poder público vai ter que se articular, né, com o Estado e com a federação,
para verificar a questão da moradia dessas pessoas, porque não é todo mundo que tem família em outra cidade que vai poder ser acolhido pela família. Não é porque às vezes a gente fala, vai pra casa de um parente. Às vezes até os parentes foi pego, o que é o vizinho, o parente, tá todo no mesmo ciclo. Sim. E aí? Quantas pessoas sozinhas, né? Que existem sozinha. no mundo, e a gente também não para pensar nisso, porque a gente acha que todo mundo tem rede de apoio. Inclusive essa, né, o nosso conselho lá determina. Num primeiro momento, a gente até precisa verificar essa gradação, né? Quem tem rede de apoio, ou seja, familiares e amigos vivos que podem fazer isso. Quem não tem, né? Se não tem, por que não tem? O que aconteceu? Né? Sempre foi sozinho, ou todo mundo morreu. Né? A gente precisa, inclusive, fazer esse processo de olhar para o sofrimento de uma outra forma. Porque a pessoa que não tem ninguém, pode ser que ela precise de coisas completamente diferentes em relação à pessoa que tem minimamente alguém ali, né? A pessoa que está na periferia, né, que foi atingida lá pelas chuvas, ela vai precisar de outras coisas, muito provavelmente, em relação a uma pessoa que tem um nível socioeconômico mais privilegiado. Né? E é isso. Então a gente vai precisar olhar para os casos de maneira diferenciada também para poder fazer o médio e longo prazo dessas cidades, né? Gente, e é longo mesmo. É longo, não tem como você não perceber isso. E é que nem a Mar falou, essas pessoas precisam de um acolhimento, e eu sempre falo assim, um abraço, uma palavra, ou mesmo assim, de saber qual é de repente ela vai perguntar, qual é a minha realidade?